Olá vocês, hoje eu vou falar sobre o Word2Vec. Esse é um framework para aprender representações de palavras muito utilizado na NLP. Então, o Word2Vec é um framework para aprender representações de palavras. O que são representações de palavras? Na verdade são vetores que estão em um espaço euclidiano, um espaço, por exemplo, aqui, um espaço de 2 dimensões. Então cada pontinho desse aqui é uma representação de palavra. Se você quiser entender mais sobre representações de palavras, tem o vídeo, tá na descrição desse vídeo aí, você consegue ver esse vídeo que eu falei mais sobre representações de palavras. Então o Word2Vec, em particular, ele é uma rede neural simples, com apenas uma camada escondida, e a ideia é que você vai treinar essa rede de uma forma, eles chamam self-supervised, ou eu diria autossupervisionado, onde depois de você fazer esse treinamento, os pesos da sua rede vão se tornar as representações das palavras, ou os word embeddings, como são chamados. E tem algumas ideias por trás do framework. Primeiro, essa rede neural é treinada com muito texto. A gente chama essa quantidade de texto de corpus, uma coleção de textos. E cada palavra dessa, no texto, ela é representada por um vetor. E a cada posição T, por exemplo, em uma sentença, no texto, você tem a palavra central e você tem o contexto dessa palavra. A gente vai entender isso melhor. Para cada posição T. E a ideia do Word2Vec é usar a similaridade dos vetores das palavras para calcular a probabilidade da palavra. E com isso você vai ajustar os pesos dessa rede, os parâmetros, esses vetores, para maximizar essa probabilidade. A ideia é você aprender esses pesos, que no fim viram representações, de uma forma que você vai ajustar eles para maximizar essa probabilidade de palavras próximas, do vetor de palavras próximas. A gente vai ver uns exemplos. Então, a definição importante nessa área de representação de palavras é uma coisa chamada janelas de contexto. Então vamos pegar esse exemplo. Tá certo? Isso aqui é uma notação de probabilidade que diz o seguinte: dado o vetor W da palavra na posição T, qual é a probabilidade da palavra na posição T mais J nesse caso? A ideia aqui é que, dado a representação de uma palavra, eu gostaria de predizer a representação de uma outra palavra. Então, nesse exemplo que nós temos aqui, a gente tem que a palavra central na posição T é a palavra into, nesse caso. E a ideia é que as palavras do contexto são as palavras que estão próximas a into. Perceba também que o contexto aqui, a janela desse contexto, a gente definiu ela como de tamanho 2, porque você só tem 2 posições aqui sendo consideradas, tanto para um lado quanto para o outro, da esquerda ou para a direita dessa palavra. Então a ideia do Word2Vec é que você gostaria de calcular essa probabilidade de, dado a palavra, por exemplo, aqui no caso into, que é a palavra central na posição T, qual que é a probabilidade das palavras que estão no contexto? Por exemplo, na posição T-1, na posição T-2, na posição T mais 1, na posição T mais 2. A grande ideia do Word2Vec é criar um modelo para aprender essas probabilidades entre as palavras, porque isso é importante para você conseguir gerar a representação de palavras que são significativas. E aí, esse T ele vai movendo a cada momento durante o seu treinamento. Então, por exemplo, o próximo exemplo aqui, o T ele moveu para a próxima palavra, que é banking. E aí você vai fazer o mesmo procedimento para a palavra banking. Então, dado que você tem a palavra banking, qual a probabilidade das outras palavras aparecerem no contexto dessa palavra? Então, da mesma forma, dado o vetor da palavra, o vetor W da palavra na posição T, que é banking, qual a probabilidade da próxima palavra, das palavras do contexto? O J aqui é referência à posição, por exemplo, -1 ou -2 ou 1 ou 2. Então você vai fazer isso com várias palavras no seu corpo de treinamento, no seu dataset, no seu corpus. E aí aqui eu vou dar um exemplo de como que essas amostras são geradas. Então a gente definiu lá a janela de tamanho 2. Então, por exemplo, vamos pegar esse texto aqui. A palavra principal T, a gente pega the aqui, e aí você vai criar exemplos de treinamento com as palavras do contexto. Então,
Com a palavra de sendo a palavra de entrada, você gostaria de predizer a quick, que é a palavra que está na janela. A palavra de é a palavra de entrada, você quer predizer brown, que é a outra palavra do contexto. E você depois move o T para a próxima posição e vai calculando isso para os contextos do T. Como a janela é de tamanho 2, você vai ver aqui que o contexto é só 2 palavras para trás e 2 palavras para frente. E o T vai se movendo junto com a janela. Você pensa isso como uma janela deslizando no seu corpus, né, nas suas sentenças do seu modelo, né, quando você está treinando o modelo. Tá certo? Então aqui a gente tem um exemplo do Word2Vec, né? Vamos supor que ele foi treinado, o modelo foi treinado, e você entra no modelo com a palavra soviético como entrada, tá certo? É soviético. Então, o modelo, ele gera uma distribuição de probabilidade na sua saída. E o tamanho dessa distribuição, né? Vamos pensar a distribuição como um vetor, onde todas as coordenadas desse vetor, na hora que você soma elas, você tem o valor 1, né? Porque isso é uma distribuição de probabilidade. E a ideia é que palavras que apareçam no contexto da palavra de entrada, elas devam ter a probabilidade maior. Por quê? Se o modelo foi treinado corretamente, é isso que a gente queria, porque a gente viu lá que a ideia é maximizar a probabilidade das palavras do contexto. Então, depois, quando você entrar com a palavra soviética no Word2Vec, você gostaria que as posições, por exemplo, que são, por exemplo, a União ou Rússia, elas têm uma probabilidade maior, um valor de probabilidade maior que outras palavras que não são relacionadas, por exemplo, maçã. Soviético não tem muito a ver com maçã, então não gostaria que a probabilidade, o valor de probabilidade de maçã seja alto. A ideia é que palavras que estão no contexto tenham a probabilidade maior. Então essa é a intuição por trás do Word2Vec depois de treinado. Dado uma palavra de entrada, ele vai gerar uma distribuição de saída e palavras que estão relacionadas à palavra de entrada devam ter uma probabilidade maior. Então essa aqui é a arquitetura do Word2Vec. É uma arquitetura simples onde você tem a entrada, você tem uma camada escondida ou hidden layer e uma camada de saída, que ela é na verdade um classificador softmax. A ideia é você ter cada posição aqui, cada ponto desse aqui é uma probabilidade e essas probabilidades elas somam 1. A entrada, os vetores de entrada e saída, eles têm o mesmo tamanho, que são o vocabulário que o Word2Vec ele usa. O vocabulário é o seguinte, o vocabulário é o número de palavras que esse modelo consegue representar. Nesse caso, 10.000 palavras ele consegue representar, tá certo? E a entrada, você percebe aqui que todos os valores aqui dessa entrada estão em 0 e apenas um valor, um ponto do vetor está em 1. Isso é uma codificação chamada one-hot encoding, que diz que a palavra que pertence a essa posição é a palavra que eu quero codificar. Então a ideia é que você entre com esse vetor nessa arquitetura, nessa rede neural. Esse vetor é multiplicado por uma matriz de peso aqui e como se você multiplica um vetor com vários zeros, aí apenas uma posição com algum valor pela uma matriz, você vai ter um vetor correspondente àquela posição. E você usa esse vetor para, você tem outra camada que você vai multiplicar esse vetor por uma outra matriz aqui, onde você vai gerar essa distribuição de probabilidade das palavras. Então é basicamente isso a arquitetura do Word2Vec. Dado uma entrada, você quer gerar uma distribuição de probabilidade de palavras e palavras mais prováveis de estarem no contexto daquela palavra devem ter a probabilidade maior, dado a palavra de entrada. E aqui um exemplo mais concreto vamos supor que você, aqui a gente está representando um vetor com um número menor, não 10.000, só para visualizar, e vamos supor que a palavra correspondente é essa palavra que é a quarta posição do vetor. Você multiplicando por essa matriz, que a gente pode pensar como os pesos da rede, você vai selecionar o vetor na quarta posição, quando você multiplica esse vetor por essa matriz. E aqui o outro exemplo é também que quando você pega esse vetor, que corresponde à palavra da quarta posição, vamos supor que esse vetor ele é o vetor da palavra formigas, tá certo? Então você vai usar esse vetor, no caso aqui é um exemplo com a dimensão interna da rede, que isso é um hiperparâmetro, foi definido como 300, você vai pegar esse vetor formiga e vai multiplicar por um vetor de uma palavra, nesse caso o vetor da palavra carro, e aí você vai querer saber qual que é a probabilidade de
dado que você entrou com o vetor da palavra formiga, a probabilidade da palavra carro. Isso é feito através do softmax, como eu disse lá, e a ideia é que você vai gerar a probabilidade da palavra carro estar perto da palavra formigas. Você vai fazer essa multiplicação para todas as palavras do seu vocabulário. Então a saída vai ser uma distribuição de probabilidade lá com 10 mil, no caso se o vocabulário for 10 mil números, tá certo? Essa é a ideia. Então, né, eu tentei mostrar aqui um pouco da arquitetura do Word2Vec e da intuição, né, das palavras, ou seja, você entra com a palavra e você tem uma probabilidade das palavras que estão no contexto daquela palavra. E a ideia é que depois que você treinar esse modelo, palavras com contextos similares terão vetores similares. Ou seja, se você pegar, por exemplo, a palavra inteligente, né, e você treina esse modelo maximizando a probabilidade das palavras no contexto da palavra inteligente, e você faz o mesmo com a palavra esperto, você pega a palavra esperto e você quer maximizar a probabilidade das palavras no contexto da palavra esperto. É muito provável que o contexto da palavra inteligente tenha palavras muito parecidas com o contexto da palavra esperto. Né? Se você pega aí milhares ou milhões de textos, se você for olhar lá todos os contextos da palavra inteligente e esperto, dessas duas palavras, você vai perceber, né, isso é uma característica da linguagem, que as palavras no contexto elas são similares, elas aparecem no contexto das duas. E essa ideia faz com que no final de você treinar esse modelo, você vai ver que os vetores da palavra inteligente e da palavra esperto vão estar próximos do espaço latente, por conta dessa característica, e isso é muito interessante. Tá certo? Em outros vídeos eu vou mostrar como, na verdade, o modelo é treinado. Nesse vídeo eu queria trazer para vocês como essa relação das palavras, da probabilidade das palavras e o seu contexto, elas são tratadas pelo Word2Vec. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha e nós vamos trazer mais conteúdos aí. Um grande abraço e se inscreva no canal.